Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Tempo de Saúde. Na minha companhia tenho já, como é habitual, o Dr. Dinis Carmo. Olá, muito boa tarde, doutor. Olá, Hoje Joana, boa tarde. vamos dar continuidade ao tema da semana passada, um tema que foi em que abordámos as lesões no desporto amador no episódio passado. Esta semana vamos continuar então realmente com esta temática das lesões, certo? Sim, exatamente. Só que nós na semana passada falámos mais, portanto, nos atletas da Sim, meia-idade e superior, e hoje vamos ver o que é que se passa precisamente do outro nos, lado do espectro sim, demográfico, ou seja, nos jovens. nos jovens, portanto, nos infantis, nos juvenis e por aí fora. Olha, e em relação a isso, deixe-me dizer que a minha opinião pessoal é que se a situação no que diz respeito às pessoas de meia-idade já não é famosa, no Os que diz respeito jovens aos também não jovens, têm. ainda é É pior. pior. Ainda é pior. E porquê é que eu acho que ainda é pior? Olha, por um conjunto de razões que nós vamos tentar aqui escalpelizar. Uhum. E para começar, vamos dizer que, repare que aqueles fatores negativos que nós dissemos que havia no caso dos adultos, também se verificam às vezes até que mais exacerbados no caso das crianças. E estamos a falar, portanto, da falta de preparação antes de Sim, começar antecipado. o jogo, portanto, o aquecimento, depois a falta de preparação física para o jogo e depois o fator psicológico, muitas vezes relacionado com a violência, não só psicológica, mas também física, e que muitas vezes, e por razões que são facilmente compreensíveis, ainda são piores nas classes jovens. Uma vez que se trata realmente de pessoas com menos maturidade, com menos consciência Sim, das consequências dos atos que podem praticar, mais emotivas, sobretudo então se trata já de adolescentes, muitos deles têm o sim, sangue já cheio de são uma coisa ali. chamada testosterona, e, portanto, estes fatores todos juntos fazem com que, às vezes, esta questão da violência ainda seja pior Em do adultos. que nos adultos. Olha, e para além disso, há dois fatores que eu reputo de muito importantes e que é curioso que não sou falar deles, e que é a vontade e o talento. Repara, em relação ao talento, claro que isto hoje em dia a maior parte dos novos rapazes e raparigas querem jogar futebol. Mas a verdade é que há aqueles que não têm Sim, talento não para o tem. fazer. Assim como há quem não tenha talento para jogar ténis, ou para ser médico, ou para ser jornalista. E naturalmente que se uma pessoa vai jogar futebol porque está na moda, porque dá dinheiro, Sim, mas não tem realmente aptidões para essa prática desportiva, naturalmente que isto pode dar origem a lesões uhum. e problemas. E o outro aspecto que também eu reputo de muito importante é a vontade, porque repare, se a maior parte das crianças hoje em dia quer jogar futebol, também há aqueles que não querem. Há aqueles que acham que realmente que não têm apetência para aquele desporto. Ou não querem de todo praticar desporto, Sim, ou mas preferem estão. outras modalidades esportivas. E muitas vezes são coergidos pelos Sim, por progenitores estarem para a irem praticar. jogar futebol. De maneira que o que é que acontece? Acontece que se estes jovens vão para o campo numa atitude displicente, ou seja, desconcentrados, com falta de interesse, etc., é evidente que isto é perigoso porque o futebol é um desporto de contacto e isto, uma vez mais, também é meio caminho andado para que Sim, realmente se para uma possam lesão. produzir lesões de gravidade. De maneira que, em relação aos jovens, o que é que nós temos de positivo? É claro que o que nós temos de positivo é a muito maior capacidade de recuperação. Portanto, por razões que não vale a pena Sim, estar estar aqui a escalpelizar, toda a gente sabe que a recuperação nestas idades é muito mais muito fácil. mais fácil. Por exemplo, uma fratura numa criança de 10 anos pode consolidar, ou seja, sarar em metade do tempo de um Do que adulto um jovem. adulto. Mesmo de uma maneira geral, aquelas coisas mais pequenas, entorses, contusões, etc., passam realmente com muito mais rapidez. Agora, da parte negativa, e eu vou pedir à produção para passar o nosso primeiro diapositivo, acontece que, no caso de haver lesões, essas lesões podem ser mais sérias, podem ter maiores consequências a longo prazo e também há uma maior dificuldade por parte deste grupo populacional em compreender as medidas de prevenção. E porquê? Olha, relativamente às cartilagens de crescimento, e eu pedia para passarmos para o segundo diapositivo, Sim. nós já no dia 17 de novembro do ano passado fizemos aqui um programa em que falámos das cartilagens de crescimento.
que são o quê? Portanto, são aquelas zonas, geralmente perto da extremidade do osso, por onde se efetua o crescimento ósseo. Sim, Ora, o que é que sim. acontece? Essas cartilagens também estão sujeitas a serem ser- lesionadas. Nomeadamente, se há uma fratura que atravessa essa cartilagem de crescimento, pode acontecer que essa cartilagem de crescimento ossifique precocemente. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o osso vai deixar de crescer, ou pior ainda, é que começa a crescer de uma maneira irregular. Ou seja, pode deixar de crescer do lado de dentro e crescer do lado de fora, ou crescer mais do lado de fora e crescer menos do lado de dentro. De maneira que, sobretudo, se isto se trata, digamos, de um membro inferior, portanto da perna, digamos assim, é evidente que isto pode trazer para a criança consequências dramáticas que, inclusivamente, até a nós próprios, como técnicos, nos põem problemas de muito difícil resolução. Depois temos as consequências a longo prazo. E porquê? Porque, repare, é evidente que quem já tem 50 anos não vai durar outros 50. Mesmo na hipótese muito improvável disto acontecer, eu não conheço ninguém que aos 100 anos ainda jogue futebol ou que ainda tenha de estar preocupado em pagar os ordenados de meia dúzia de empregados que tem no escritório. Quer dizer, estas coisas pura e simplesmente não se passam. Agora, repare numa coisa, é evidente que quem tem 15 anos tem muitos 15 anos à frente dele, pela frente, para viver. O que quer dizer que essas consequências se podem arrastar, portanto, ao longo de uma vida inteira. E isto muitas vezes também tem consequências. Porquê? Porque há uma certa tendência para estas pessoas nos aparecerem, digamos, a meio da vida, muitas vezes entre os 35 e os 55 anos. Ou seja, numa idade em que não são carne nem são peixe, quer dizer, nem são suficientemente jovens para determinados tipos de tratamento, mas também ainda são adultos. demasiado jovens para outros, não é? E eu, por exemplo, posso lhe dar um exemplo e pedi à produção que passasse o diapositivo número 3, onde nós vemos aquilo que é, digamos, o tratamento standardizado de uma lesão muito frequente no futebol e que é a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Já toda a gente ouviu falar disto. Aquilo que habitualmente se faz quando há esta lesão, portanto, faz-se um enxerto com um tendão do próprio indivíduo, aquilo que se chama tecnicamente uma ligamentoplastia, e nós, para fazermos essa ligamentoplastia, portanto, temos de abrir uns túneis, portanto, no osso da perna, na tíbia, e no osso da coxa, o fémur, por onde esse enxerto vai passar. Ora, é claro que se a criança ainda está a crescer, ainda tem essas tais cartilagens de crescimento perfeitamente ativas, quer dizer, esses túneis vão ter de atravessar essas cartilagens de crescimento, o que é um risco acrescido, porque está a ver se há alguma coisa que corre mal, podemos ter, como eu digo aqui, um problema extremamente sério. Já pelo contrário, quando a pessoa tem aí acima dos 45 anos e não sendo desportista profissional, e nessa idade também já não haverá muitos, há inclusivamente muitos colegas meus, líderes de opinião, que até são de opinião que as pessoas, por simplesmente, que não necessitam de ser operadas e o ligamento não precisa de ser reparado. Porquê? Porque, repara, nós para fazermos a nossa vida normal não precisamos do ligamento cruzado anterior. Quer dizer, o ligamento cruzado anterior é essencial a quem pratica desportos que têm mudanças bruscas de direção e paragens bruscas. Portanto, estamos a falar, por exemplo, do futebol, estamos a falar do handball, estamos a falar do basquetebol, do ténis, esse tipo de coisas. Agora, é evidente que para a pessoa, digamos, fazer a sua vida normal, ou para, inclusivamente, fazer uma caminhada, ou ir nadar, ou, inclusivamente, fazer bicicleta, ou até dar umas pequenas corridas, a pessoa pode perfeitamente passar sem o cruzado anterior, o que já será mais problemático no caso de uma criança. E depois, conforme nós dissemos, temos também a dificuldade de os jovens aceitarem medidas de prevenção. Porque, olha, por exemplo, ainda relativamente ao problema da lesão do cruzado anterior, repara que uma abordagem perfeitamente lógica, vamos imaginar que há uma criança com 3 ou 14 anos, um adolescente com 3 ou 14 anos, que faz uma lesão. Uma abordagem perfeitamente lógica e coerente será deixar crescer a pessoa e, quando ele tiver 16 ou 17 anos, numa altura em que já não cresce mais, ou está perto do final do crescimento, fazer a reparação nessa altura. Agora, repara, o que é que isto implica? Isto implica que durante esse tempo, durante esses 2 ou 3 anos, ele não pratica o futebol.
não é? Poderá fazer outros esportes, no sentido, como eu digo, até de Acho se que manter em forma, de manter, digamos, a parte sim, muscular, esta mas ativo. agora o futebol é que não. Ora, como compreendo, quer dizer, isto é um jovem com esta Pois, idade, teimosos. sobretudo se for alguém que gosta mesmo de praticar futebol, isto realmente não é fácil de explicar. E é muito provável que ele, mesmo sem dizer nada a ninguém, vá fazer uns Passa jogos com na os amigos ou mesma. assim, o que quer dizer que ele pode estar realmente a comprometer aquele joelho de maneira significativa. E quem diz esta medida de prevenção diz as outras, porque repara, isto quando se tem 15 ou 20 anos, quer dizer, os 50 anos não são uma realidade, são uma possibilidade metafísica. Quer dizer, quem é que vai explicar a uma criança de 10 ou 12 ou 15 anos, olha, tu não podes fazer estes exercícios ou vais ter de fazer aqueles exercícios, porque quando chegares aos 40 ou aos 50 anos, ainda estás vais ter o joelho gasto, vais ter problemas no joelho, quer dizer, isto não existe, quer dizer, isto tentar explicar isto a uma criança desta idade, isto é uma missão impossível. De maneira que, em resumo, e eu pedi à produção o nosso quarto diapositivo, as lesões dos jovens são muito mais fáceis e, de uma maneira geral, de muito mais rápida recuperação, mas podem ter consequências a médio e a longo prazo mais gravosas até do que nos adultos. Mas, por exemplo, mesmo que um jovem realmente tenha esta lesão que estávamos a falar ainda agora, caso não seja possível fazer essa operação, o que é que pode estar ali realmente comprometido o seu futuro a nível, pronto, desportivo? Olha, eu acho que pelo menos em parte já lhe respondi a essa pergunta. E eu vou-me valer das palavras que estão escritas num livro que foi escrito precisamente de esclarecimento para a população em geral. Foi escrita por um médico alemão chamado Jürgen Toft. Ele trabalhava em Munique e digo-lhe que de todas as pessoas que eu vi no mundo fazer cirurgia de ligamento cruzado anterior, ele foi sem dúvida nenhuma a pessoa que mais me impressionou. Aliás, quero dizer que impressionou-me de tal maneira que eu, em vez de uma vez, eu tive 4 vezes, tive por 4 anos seguidos, na clínica dele. E o que é que ele dizia? Ele dizia acerca do ligamento cruzado que o ligamento cruzado é como o cinto de segurança. Você, se não lhe acontecer nada, se não tiver acidente nenhum, não precisa de cinto de segurança para nada. O problema é se tem. Porque, repara, o ligamento que vai fazer é estabilizar o joelho. Portanto, se o joelho não está estabilizado e, portanto, com os movimentos, se ele começa a ter movimentos anormais, de cisalhamento ou de rotação, isso pode comprometer os outros elementos do joelho, nomeadamente os meniscos. De maneira que não é por acaso que também já há quem tenha dito e escrito que a lesão do ligamento cruzado anterior é o princípio do fim do joelho. E se, como eu digo, o jovem começa realmente, devido ao seu entusiasmo, a praticar lesões, ignorando essa lesão, ele pode fazer outras e pode arriscar realmente a deteriorar o joelho de maneira muito significativa, portanto, ao fim de um período de tempo relativamente curto. Ok. Passamos então agora para algum diapositivo. Que ainda temos. Ora bem, ainda temos mais algum tempinho, ainda temos mais algumas coisas a dizer, porque repara, eu há 15 dias atrás, o Dr. António Lúcio Batista dividiu, digamos, este grupo de atletas em 2 grandes grupos, que eram os federados e os não federados. E repara que isto aqui temos exatamente o mesmo problema. Quer dizer, temos jovens que não são federados e eles, se magoarem, o que podem fazer? Pois, naturalmente, terão de se dirigir a um hospital do Serviço Nacional de Saúde, ou então, se tiverem possibilidades, podem se dirigir a uma destas clínicas privadas que continuam a florescer como cogumelos por tudo quanto é sítio deste país. Agora, há outros que são federados. E esses federados, o que é que acontece com esses federados? Ora bom, pois é. Mas aí é que a porca torce o dito apêndice. Pelo seguinte, porque realmente, se você estiver federada, os clubes são obrigados a ter um seguro para prevenir, digamos, não é para prevenir, é para assegurar que se o atleta necessitar de alguma lesão, tem direito a um tratamento médico. Okay. E, portanto, isto, teoricamente, parece que estão os problemas todos resolvidos. Só que isto é teoricamente. Agora, o que é que se passa na prática? Olha, eu para explicar, ou para as pessoas perceberem aquilo que se passa na prática, eu acho que nós temos de, digamos, aflorar muito ao de leve, até porque eu não sou comentador desportivo,
uma questão que é aquela, a quem é que os clubes servem. E olha, eu na minha opinião, que não sou ninguém e não percebo nada disto, eu acho que os clubes servem aos dirigentes, servem aos atletas de topo e servem aos treinadores. Porque ao resto eles não servem absolutamente a mais ninguém. E o que é que eu quero dizer com isto? Olha, na prática, aquilo que eu quero dizer com isto é que acontece que muitos destes clubes e muitos destes seguros, quer dizer, têm plafons muitíssimo baixos. O que quer dizer, de maneira que as pessoas entendam, eles pagam muitíssimo pouco, digamos, pelos atos médicos, pelas cirurgias, etc. O que naturalmente é um problema. E eu acerca disto vou-lhe só dar 2 exemplos para terminarmos. Olha, um deles, sabe que nós também já falámos aqui, que de uma maneira geral os clubes esportivos, pelo menos aqueles de mais nomeada, portanto, para além de médicos, de treinadores, de massagistas, etc., também têm psicólogos. Sim. Olha, sabe que dá-se o caso de eu ter um sobrinho, aliás é o único que eu tenho, que ele é doutorado em Psicologia do Desporto. E acontece que aqui há relativamente pouco tempo, ele, aliás, deixe-me já agora acrescentar que ele até já foi psicólogo de um dos maiores clubes da primeira divisão, e ele aqui há relativamente pouco tempo foi abordado por um clube da primeira divisão que queria que ele fosse o psicólogo do clube. E ele naturalmente perguntou qual seriam os honorários, não é? E o senhor disse-me, e o meu sobrinho começou-se a rir. De maneira que, salvo erro, salvo algum pequeno pormenor, o senhor ter-lhe perguntado assim, mas o senhor doutor quer fazer alguma contraproposta ou quer... Sim. E ele disse-lhe por exemplo, disse, olha, não, acho que não vale a pena, porque o senhor nem que me ofereça 3 vezes mais do que aquilo que está a dizer, continua a ser insuficiente. Portanto, acho que a partir daqui não temos absolutamente nada a falar. Esta história poderá não ser assim a 100%, mas ele poderá esclarecer isto quando cá vier. Eu ainda não perdi a esperança de ainda o trazer aqui ao nosso programa. E nesta altura, se realmente houver aqui algum pormenor que não esteja mais de acordo com a realidade, eu acho que nessa altura ele poderá realmente esclarecer tudo. Se isto foi exatamente assim ou não. Mas está a ver a ideia. Pronto. Agora, eu da minha experiência pessoal, quero-lhe também dizer o seguinte, sabe que eu a semana passada também disse aqui aos telespectadores que não fui nem de muito perto a primeira pessoa a fazer artroscopias em Portugal. Sim. Mas sabe que fui a primeira pessoa em Portugal a ir fazer uma coisa, que foi fazer a ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior, segundo a técnica de um professor americano, o Dr. Thomas Rosenberg, e já agora vou também pedir à produção para passar o nosso 5º diapositivo. O Dr. Rosenberg, que já está reformado, trabalhava em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, e foi inventor de uma técnica que tinha como vantagem o facto de nós só utilizarmos um tendão, e eu pedi à produção para passar o último diapositivo, onde se vê realmente os tendões que fazem parte do grupo de músculos que se chamam os isquiotibiais. E este músculo também, o tendão, faz parte do conjunto de tendões que se designam pela pata de ganso. Eu não vou agora estar a perder tempo com pormenores que eu penso que, aliás, têm um interesse muito relativo para, digamos, os telespectadores, mas no fundo o que tem interesse é dizer isto, é que a maior parte das ligamentoplastias, utilizando estes isquiotibiais, os cirurgiões retiram 2 tendões. E pela técnica do Dr. Rosenberg, retira só um. Portanto, qual é a vantagem? É que estragamos menos. Sim. Não é? Se em vez de estarmos a certificar 2 tendões, só certificamos um. Pronto. O que é que acontece? Como é que eu sei que fui, com toda a probabilidade, o primeiro médico em Portugal a fazer esta operação? É que, como você compreende, estas operações não se fazem com os dedos. Quer dizer, isto é preciso material. Sim, material. Esse material eu tive de o comprar. Esse material é muito caro. De tal maneira que esse material é de uma companhia que é uma das maiores companhias produtoras e distribuidoras de material cirúrgico no mundo, que é a Smith & Nephew. E acontece que quando houve alguns colegas em Portugal que começaram também a querer fazer esta cirurgia, sabe que eu recebi na altura vários telefonemas da diretora da companhia, era uma senhora que me deixou saudades chamada Roseta Mina, eu já há muitos anos que não faço a mínima ideia do que é que lhe terá acontecido. Mas eu, como digo, recebi vários telefonemas deles a pedir-me o material emprestado para que os meus colegas pudessem fazer a operação.
Mas a que propósito é que isto é relevante? Quer dizer, o que é que isto tem a ver com o assunto que nós estamos a tratar? É que, repare, eu tive um problema. É que eu, nesta altura, tratava muitos atletas amadores, de vários clubes amadores, não só da região norte, mas também da região centro, integrado numa determinada organização. E o problema é que eu, quando quis fazer esta operação por esta técnica, eu naturalmente fui obrigado a fazer contas e cheguei à conclusão que não podia fazer a operação porque só o material que eu ia gastar Sim, era mais do que aquilo que as companhias de seguros pagavam. De maneira que, repara, temos aqui um fator adicional de preocupação para os pais, quer dizer, isto já não bastavam as Sim, sacristias, já não agora também temos a questão dos clubes federados e realmente as companhias de seguros quando se trata deste tipo de situações. sinistrados. Pronto, doutor, acho que fica aqui realmente o alerta para estes atletas e também para os pais para terem um bocadinho de calma nos jogos e Eu acho que evitarem isto de convém todo ter. estas lesões porque nunca sabe o que é que depois Exatamente. virá no Sabe que eu futuro. acho que o futuro é promissor, mas não é para os doentes, é para os ortopedistas. Pois. Provavelmente já não será para mim, mas penso que é Também para aí que vamos. nós estamos a caminhar, infelizmente. Muito bem, doutor. Para a próxima semana aguardo aqui na mesma, nos nossos estúdios. Boa tarde. Tá, boa tarde. Boa tarde. E assim termina então mais um Tempo de Saúde. Já sabe que pode ver e rever este programa e outros nas nossas plataformas sociais e também na nossa emissão que está constantemente em direto em novumcanal.pt. Muito boa tarde. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.